Aí para nossa outra parte, que eu dividi em duas partes para não ficar muito grande o nosso relatório, porque na hora da edição e também para se inserir o tamanho fica muito grande, aí fica complicado você inserir no Drive. Então a gente vai colocar aqui o que foi utilizado. Aqui a gente utilizou na aula foi a paleta do cortada, o toicinho em cubos. A gente utilizou para fazer esse tipo a linguiça ou qualquer defumado. A gente tem a questão de fazer a preparação, que é moer o material, pesar os insumos, adicionar temperos e condimentos, fazer a higienização das tripas, misturar as massas, embutir a massa, embalar, congelar e armazenar. Depende de qual tipo de defumado, porque tem que variar. Se o defumado ele não pegar baixas temperaturas, vai acontecer a questão igual a questão de altas temperaturas. O material vai ficar muito ruim, ele vai ficar pedroso na hora de se congelar, ele vai ficar muito ruim. Então, assim, depende qual tipo de carne que vai ser utilizado, porque a carne ela tem na legislação tem três tipos de carne, que é carne de primeira, que é a carne magra, que é sem vasos sanguíneos, carne de segunda magra, que é sem gordura aparente, que são carnes mais duras, carne de terceira são restos mesmo, que são exceto pulmões e baços, que não podem ser consumidos pela legislação. A gordura do toucinho ela tem que ser depende, porque a cor, o que acontece? A cor do porco para abate pode ser branca, pode ser cinza, pode ser preta. Então isso varia, porque o suíno industrial ele é de cor branca, mas isso varia muito de cada região. Então assim, a cor não coloca. Não pode ter cheiro, tem que ser limpo. A gordura com banho em rama causa consistência muito mole. A salsicha é usada em patês. E a gordura são muito dura. Se necessário, deve sempre separar o toucinho da pele antes de uso, cortar os pedaços, moer antes de colocar no cooker. Vou até pesquisar aqui mais que cooker é este. Cooker é um processador, na realidade. Ele é um processador que você o normal daqueles processadores que você tritura. Pensei que era algum outro tipo de norma. Os insumos mais utilizados, a gente utiliza amido, proteínas vegetais e caseinato. Água e gelo também é bem utilizado, mas tem que ter pela norma do 376, que deve ser proporção máxima de 3%. O sal tem a norma também específica, açúcares, glutamatos, dróxido de proteínas, especiarias que você pode sempre colocar nas normas, e isso depende de cada local e também depende igual na norma tem que colocar foi feito com especiarias, devem colocar o que foi feito, porque algumas pessoas têm alergias, então é muito indicado colocar. Na realidade, pela lei tem que colocar, porque a pessoa, se não ler lá e comprar e for alérgica, aí é complicado. Aí os aditivos têm que ser de acordo com as normas 1002, 1003, 1004 do Ministério da Saúde. Igual, por exemplo, nitrito, ele tem que ter um valor máximo de 150 miligramas por quilo. Ou seja, tem que ver pelas normas para utilizar todos os tipos de aditivos. Os conservadores, eles têm que ter
O limite máximo pela legislação. No Brasil, a adição de nitrito é de máximo 150 miligramas quilo e de nitrato 300 miligramas quilo. Os emulsificantes, caseínas, tal, uma retenção de água. Algumas outras podem ser utilizadas, mas assim, depende muito se essa linguiça ou esse defumado ele vai ser artesanal ou ele vai ser industrial, porque se for pegar a norma industrial, muitas dessas enzimas são proibidas. Se for igual a questão do uso de produtos orgânicos, não pode ser utilizado pelas normas vigentes sanitárias. As tripas, muitas das vezes, elas são compradas prontas, que são tripas vegetais ou são tripas que são oriundas já de industrialização, ou pode ser colocada, mas depende da sua fabricação. A sua picagem, sua moagem, ela deve ser moídas de acordo com o processamento. Vale ressaltar também que a cada moagem dessa carne não pode ter, tem que ser retirada toda do moedor, porque se não for retirada toda do moedor, na norma sanitária ela não pode ser consumida. Tem que ser limpo. A cada moagem do produto da fabricação deve ser sanitizado com álcool esse moedor. Tanto suas lâminas e todas as suas partes são móveis. E se tiver mais encosto, deve jogar água quente para retirar. E sempre guardado esse processador, deve ser guardado em um local que não deve ter sujeira. Também, quando você pega um lote de produto maior, você utiliza um misturador de inox. Lá na agroindústria tem, mas não foi utilizado. Você joga lá e faz a mistura, que ela faz a incorporação de ingredientes. Vale ressaltar que o misturador também é da mesma forma. E ele, por ter pontos de engraxamento, sempre deve se observar a graxa ficar só dentro dele. Se a graxa estiver fora e pegar no alimento, aí já está meio que impróprio para o consumo. Em algumas indústrias que foram visitadas de aula prática mesmo, a indústria de vinhos, ela tinha uma prensa lá mesmo que estava vazando óleo do pistão. Então, muito provavelmente, eu creio que algum vinho ficou com um gosto de óleo, porque não poderia estar daquela maneira. Tanto que na indústria, se for observar todas as normas sanitárias, toda a fiscalização, nada deve estar sujo, nada deve estar com defeito. Se qualquer máquina que tiver com defeito, ela é automaticamente parada, porque se for estudar a mesma lei, se caso tiver uma fiscalização, a empresa recebe multa. Os embutidores, eles podem ser manuais, podem ser automatizados. Ele vai variar muito do tipo do processamento. Então, assim, depende se vai ser um volume muito grande. Depende também, igual temos também o mesmo moedor, ele também tem como ele fazer linguiça com o mesmo moedor. Ou seja, vai ter a sanidade, você depois troca a peça dele e faz. O elétrico é melhor para ser utilizado. Em indústrias é melhor investir em materiais que funcionem do que investir em materiais que não funcionem, porque questão de industrialização tem que ver igual a questão do elétrico, você não vai ter muito contato, e a questão do manual você vai ter que fazer a rodando girar.
Aí as embalagens elas devem ter embalagens a vácuo sua embalagem lacrada com lacre de plástico ou clipe. Na realidade, os lacres são utilizados de acordo com a norma. Eles têm que passar por um processo de sanidade. Então, os mais utilizados são embalagens a vácuo e lacres e plásticos, porque depois são acondicionados em embalagens secundárias de papelão. Ou seja, não pode ter algum que tenha contaminação. Os sacos que são mais utilizados tem que ser de plástico, de nylon. O Ministério Público tem que normatizar todo esse sistema. As embaladoras a vácuo, elas dependem do seu tipo, igual a questão das outras máquinas. Então, tem máquinas que produzem de 1 a 500, 5.000, 6.000. Isso depende, podem ser eletrônicas e podem ser manuais. Na realidade, manual não existe, ela é manual só o modelo dela, porque ela é elétrica. Você vai o seu embalamento a vácuo, ele é elétrico, ele é feito elétrico, ele não é feito manualmente, porque a vácuo tem que ter um sistema. Aí você tem a questão do congelamento, que você tem a questão das câmaras frias, qual tipo de congelamento, se é um túnel de helicoidal, girofreezer, se é um túnel de congelamento contínuo, que é o mais utilizado nas câmaras frias, que o girofreezer é uma câmara fria maior, que é todo girado. E assim, a questão para o que deve colocar na embalagem, igual assim, você deve colocar cada linguiça frescal para churrasco. Você tem que ter, por exemplo, carne suína, toucinho, água gelada, polvilho doce, sal, caroque, coralho. Vou pesquisar essa palavra aqui que eu não sei o que é. Cancurac é um esmiuficador de gordura. É um produto que tem. Aqui vai ensinar como que faz. Vamos um pouquinho mais para cima, que é questão de receita, como vai utilizar a receita. Deixa eu ver aqui, acho que aqui. A limpeza e sanitização fala que já é importante. Quem vai mexer na agroindústria tem que ter todo o uniforme, tem que ter, não pode ter nada de adereços, apenas pessoas que se utilizam óculos para visão ou aparelhos auditivos que necessariamente precisam ter. E os uniformes ele tem que ser branco, todo o sistema de branco, tem que ser de velcro, não pode ser de botões e deve ter que ser embutido em bom estado. A troca também deve ser diária, ou seja, deve ter pelo menos cada dia que for trabalhar deve ter um uniforme, deve ser lavado esse uniforme. A calça deve ser flexionada em cintas fixas ou elásticos ou com zíper ou velcro. Não é permitido carregar no uniforme quaisquer coisa, tanto que o uniforme ele deve ser sem bolsos. Alguns locais têm bolsos, mas de acordo com a norma. Ele deve ter as botas brancas, deve ser brancas, ou depende da localização, porque tem algumas outras botas que são verdes, são amarelas, aí depende do ponto, porque
Depende da qualidade da bota, porque tem algumas botas brancas que não são boas. Em locais de ambiente congelado, ele deve ter um calçado de couro na cor branca e deve ser revestido para controlar. E as roupas pertences deve ter um local próprio. Não estocar nenhum tipo de alimento no vestiário. As refeições devem ser realizadas em locais próprios. Não pode comer, mascar chiclete, manter boca no palito, barras similar, manter lápis, cigarros ou objetos atrás da orelha. Não é permitido usar nenhum tipo de adereço, que é anel, relógios, amuletos. As mãos devem ser sempre limpas, sempre utilizar luvas. Em alguns locais o pessoal não utiliza, mas segundo as normas informativas devem utilizar luvas, porque assim, a mão você ficar lavando toda hora e ficar pegando no alimento e tudo, é muito melhor pegar a luva, porque a luva, se acontecer qualquer tipo de contaminação e questão da produção, se pegar algum alimento, alguma coisa, é melhor colocar. A parede deve ter de 1,5 centímetros, deve ser toda de vidro, de vidro não, de material fácil de lavagem, porque ela sempre deve ser de fácil limpeza. Ela deve ter um ângulo de 90 graus, porque na hora da limpeza pode ocorrer, tipo assim, vai lavar e vai juntar lugar. O piso deve ter resistente ao impacto, deve ser de fácil desinfecção. Os ralos devem ter raios largos suficiente para ter escoamento e impedir a entrada de insetos. Sempre deixar umas armadilhas para insetos, para ratos e etc. Equipamentos tem que ser de aço inox e alguns utensílios devem ser de plástico. Nunca utilizar utensílios de madeira, porque a contaminação é muito grande. Escadas, plataformas de embarque, desembarque devem ter um material fácil de limpeza e higienização. O abastecimento de água deve ser protegido. As águas residuais devem ter um sistema de efluentes, dutos a vazão e carga máxima do sistema. A área de entrada deve ter todo o sistema de higienização. A sala de processamento deve ter uma temperatura de 10 a 120 graus. Instalação elétricas e tudo deve ter isolamento. A intensidade da lâmpada deve ter no mínimo 250 luz. As instalações hidráulicas não devem ter armazenamento, vazamento e devem ter as normas seguidas pela ABNT para o sistema de água fria, água quente e vapor. Ou seja, são 3 sistemas que devem ser utilizados e devem ser olhados, porque o que acontece? Pode ser que pegue um cano que não seja utilizado, não seja da norma de água fria, coloca na água quente, o cano não vai aguentar, e tanto para o vapor também, que são 3 tipos de encanação de sistemas hidráulicos, ou seja, não dá para pegar um e colocar no outro, de acordo com as normas.